Olá, Rosângela Dias aqui. Fico muito feliz que você esteja neste vídeo. Aqui vamos ver a importância de se realizar uma sondagem de escrita e as propostas de atividades lúdicas, brincadeiras ou jogos para cada uma destas hipóteses. Então tenha uma coisa em mente. Cada hipótese de escrita possui suas características e particularidades. Portanto, as propostas de atividades, brincadeiras, jogos precisam ser adequados a cada uma delas para que seu filho, sua filha avance em seus saberes e consiga assim chegar ao final do processo de alfabetização, lendo e escrevendo com fluência de maneira mais rápida e divertida. Mas antes de aplicar qualquer tipo de atividade, é necessário saber em qual hipótese de escrita esta criança se encontra. Para isso, sugiro aqui uma sondagem que nada mais é do que uma investigação dos saberes que seu pequeno, sua pequena já possui acerca do sistema de escrita. Vale ressaltar que este é o melhor ponto de partida, uma fantástica jornada à alfabetização. Mas como será que eu posso fazer uma sondagem? Vamos lá? Primeiro passo. Vamos precisar de uma folha em branco, lápis, borracha e apontador. Segundo passo, nós vamos selecionar palavras adequadas que serão ditadas à criança. Então, nós vamos sempre escolher palavras do mesmo campo semântico, ou seja, da mesma natureza e da maior para a menor. Tudo isso tem uma explicação mais teórica, mas fica para um próximo vídeo. Então, eu vou dar alguns exemplos de palavras. Vou escolher materiais escolares. Então, eu posso ditar apontador, caderno, lápis, giz. E uma frase, a folha do caderno rasgou. Ou eu posso ditar frutas, jabuticaba, morango, melão, uva. E uma frase, o melão está doce, sempre da maior para a menor. Explica ao seu filho, à sua filha, que você vai ditar algumas palavras e uma frase que ele vai escrever da melhor maneira que conseguir, que pode ficar tranquilo e pensar bem antes de escrever. Então, vai umas dicas valiosas. Dite uma palavra por vez. É importante ler de forma contínua, sem enfatizar nenhuma sílaba, para não interferir nesse processo de verificação de saberes. Então, peça a ele ou a ela para repetir a palavra que você acabou de ditar, só para ter certeza que ele compreendeu o que foi falado. E enquanto estiver escrevendo cada palavra, observe se escreve da esquerda para a direita, que são as normas convencionais de escrita, se conta as pautas sonoras ou se coloca letras aleatórias, ou se preocupa em escrever tudo corretamente. Caso ele ou ela pergunte alguma coisa, pode ajudá-lo. Isso mostra que já está refletindo sobre o sistema de escrita. E ao término de cada palavra, peça para ele ler, ou ela, que é muito importante esse processo. Note se ele lê continuamente, é um grande indicativo de estar na escrita pré-silábica se ele leu de maneira contínua, ou se conta cada pauta sonora, que são as sílabas. É na leitura que a criança reflete sobre o que escreveu e vai precisar realizar algum ajuste. Por isso, solicitei que separasse também uma borracha, vai que ele precisa apagar. Note que na frase sempre repete uma das palavras da lista. Isso tem um porquê. Sabe qual é? De verificar se a criança já apresenta estabilidade na escrita, ou seja, se escreve da mesma maneira na lista e na frase essa palavra. Então, ao término deste vídeo, eu sugiro que volte lá no vídeo anterior para checar as características de cada hipótese de escrita, para que você consiga identificar em qual delas o seu filho, sua filha se encontra. E sabendo essa informação valiosa, vai facilitar muito na realização dos próximos passos, já que vai oferecer atividades lúdicas, brincadeiras, jogos que estão de acordo com a hipótese que o seu pequeno, sua pequena se enquadra. É interessante fazer pelo menos uma vez por semana ou a cada 2 semanas este modelo de sondagem de escrita, pois os avanços acontecem rápido e a criança ela precisa ser estimulada corretamente. Assim, precisamos adequar a proposta de atividade de acordo com a hipótese de escrita para que tenha sentido a criança e ela não se desmotive. Então, agora vamos às sugestões de atividades para cada uma das hipóteses. Lá na pré-silábica,
Uma boa proposta é o jogo de escuta, né? Pedir para a criança fechar os olhos, prestar atenção aos sons ao redor e te falar o que é. Você também pode mostrar objetos e perguntar o que é, pedir para a criança falar o nome, bater palmas cada vez que abre a boca para falar. Isso ajuda a perceber as pautas sonoras, ou seja, as sílabas. Fazer fichas com as letras do alfabeto e mostrar para a criança, mostrar qual que é o nome de cada uma. Lá na hipótese silábica, as propostas indicadas é o trabalho com rimas, a literação, bingo com as letras do alfabeto. Então é interessante criar as cartelas junto com o seu filho. Assim já estará estimulando a aprender cada letra e seu respectivo som. Jogo da memória também é interessante. Nós podemos pedir para ele desenhar a imagem em um e a letra no outro. Lá na hipótese silábica alfabética, é interessante fazer envelopes com a criança e na parte da frente pedir a ela para desenhar imagens de animais, brinquedos, comida. Fique à vontade para escolher o que quiser. Dentro do envelope, coloque as letras que compõem o nome de cada desenho feito pelo seu filho ou pela sua filha e peça para ele retirar as letras do envelope e formar o nome de cada imagem. Diga que não vai sobrar nem faltar letras, que tem um número exato e que ele vai precisar para escrever. Além disso, nós podemos oferecer cruzadinhas, jogo da forca. Lá na hipótese alfabética, pode-se fazer a mesma atividade com os envelopes, mas neste caso vai colocar imagens de objetos que tenha mais complexidade para escrever. A proposta aqui é de aumentar o desafio na hora da escrita. Pode-se propor também a escrita de textos de memória, o ditado divertido, que é colocar alguns objetos em cima da mesa. Perguntar, por exemplo, qual objeto que começa com a letra B? Depois pede para ela escrever o nome do objeto. Ao terminar, solicite que leia o que acabou de escrever. Nessa atividade, você pode ajudar a criança a refletir sobre a maneira correta de escrever. Nessa fase, a criança já compreendeu o sistema de escrita e está apta a refletir sobre a ortografia. Outra proposta é o stop. Comece com nomes de animais, com nomes de frutas, depois vai aumentando o grau de complexidade. Já na fase alfabética ortográfica, propõe o envio de mensagens via WhatsApp para os familiares, escrita de textos de memória, que entra parlendas, quadrinhas, poemas. Em todas as hipóteses de escrita, é de extrema importância solicitar que a criança leia o que escreveu ao terminar. Isso proporciona uma série de reflexões acerca da escrita, além de desenvolver paralelamente a leitura. Então aqui eu deixo o meu abraço e até o próximo vídeo.